Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo de número 15. Se você nessa noite nos visita, é um prazer muito grande receber você e sua família. Seja muito bem-vindo, que a graça do Senhor continue falando, ministrando ao seu coração. João, capítulo número 15. Vamos ler apenas o versículo de número 11. Se você está de férias e voltou, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Se você não tirou férias, João capítulo número 15, versículo de número 11, quem achou diz amém. Diz a palavra do Senhor assim, irmãos: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a vossa alegria seja completa. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos, pela tua casa, pelos louvores que cantamos ao Senhor, pelas ofertas que levantamos, e desde agora também já queremos dizer muito obrigado pela tua palavra. Ela é fonte de vida para nós, e temos certeza de que de alguma forma o Senhor há de falar ao nosso coração. Te louvamos essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ver se todo mundo está sabendo, irmãos. 2019 na Memorial é o ano da alegria. Vamos tentar falar alegria com um sorriso no rosto que melhora? É o ano da alegria, irmãos, alegria. Estamos ministrando, falando, isso é uma orientação, uma direção que a gente sentiu do Espírito de Deus no nosso coração, e nós queremos que a alegria do Senhor invada mesmo os nossos corações ao longo desse ano. Tivemos a palavra do culto da virada, trabalhando isso no nosso coração, temos falado, você com certeza vai ouvir falar bastante sobre alegria nesses dias agora, porque queremos que isso vá entrando no seu coração. E eu queria hoje à noite, eu queria falar algumas coisas sobre alegria. Antes de prosseguir em João 15, eu queria deixar duas ponderações com você sobre alegria. Irmãos, eu estou animado para pregar hoje. Eu achei que a palavra prestou assim, sabe o que diz? A palavra prestou, sabe assim? Eu estou animado. Quem está animado aí diz amém. Estou animado. Pode ser que não tenha prestado, mas tudo certo, mas para mim prestou. Então, você tem um bloco de notas, você anota aí, talvez alguma coisa você pode salvar de tudo que será dito hoje. Mas eu queria dar duas ponderações para você sobre alegria. Primeiro é a seguinte: nós servimos a um Deus que é alegre. Amém, irmãos? Nós servimos a um Deus alegre. Eu quero te cravar isso no seu coração hoje à noite. O nosso Deus é um Deus alegre. Pode não ser a imagem que você tem de Deus. Muita gente tem uma imagem de Deus, um velhinho, barba comprida, de roupa branca, cabelo branco, escorado no trono assim, com um raio na mão, esperando alguém errar, não é assim? Um Deus meio raivoso, meio bravento. Talvez seja esse o desenho que você tem de Deus, a imagem que você tem de Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia com calma, e quando a gente observa, por exemplo, a Bíblia fala: os céus proclamam a glória de Deus, a natureza anuncia as obras das suas mãos. Então dá uma olhadinha, por exemplo, o quanto Deus é alegre na maneira como Ele criou o mundo, criou o universo. Você já reparou as cores que o universo tem? Já viu aquelas paisagens, aquela natureza colorida, a cor dos pássaros? Quando Deus foi colocar um arco, dizendo: esse é o símbolo da minha misericórdia, Ele não colocou um arco preto, um arco cinza, Ele colocou um arco-íris, várias cores, para simbolizar a alegria da misericórdia que Ele tem conosco. Deus não criou um mundo monocromático, monótono. Olha a nossa diversidade, nós que estamos aqui, temos gente normal, gente semi-normal, temos gente bonita, gente, tem de tudo aqui, Deus é um Deus que se alegra na pluralidade, na diversidade. Quando você lê 1 Pedro, ele fala da multiforme graça de Deus. Sabia que essa palavra multiforme graça é a mesma palavra, na Septuaginta, no grego, para aquela capa colorida que o pai de José deu a ele? É a mesma palavra, essa multiforme, multicolorida. Então Deus é um Deus que se alegra. Diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 30, versículo 9: porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou nos teus pais. Deus se alegra. Ele criou as coisas e viu Deus que era bom. No final do dia ele cruzou os braços e falou: rapaz, que legal, que coisa boa.
Então Deus se alegra, diz a palavra, 1 Crônicas 16, 27, louvor e majestade há diante dele, força e alegria estão perante a sua face. Não foi isso que aconteceu em Mateus capítulo número 3, quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e ele disse sobre Jesus: este é meu filho amado em quem me comprazo. O que é comprazer, irmão? Traduzindo para o século 21, este é meu filho amado em quem me alegro, em quem tenho alegria. Jesus disse em Lucas capítulo número 15, a alegria nos céus quando o pecador se arrepende, então o céu se alegra, amém, irmãos? Deus é um Deus alegre. Louvado seja o Senhor por isso. Eu não sirvo um Deus ranzinza, um velho frustrado, macambúzio. Não, o meu Deus é um espírito de vida e Ele é alegre. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Então essa é a primeira coisa que eu queria te dizer. A alegria não ofende o Senhor. A segunda é, a fé cristã é uma fé alegre. Quantos creem, digam amém? A fé cristã, a cristandade, o cristianismo, a nossa fé é uma fé alegre. Primeiro porque a nossa fé é a imagem de Jesus, é a conformidade de Deus. Se Deus é alegre, logo a fé em Deus é alegre. A fé cristã é uma fé alegre. Se você lê na sua Bíblia, assim, não dá nem para fechar a conta. Quantas vezes aparece na Bíblia a palavra alegria, júbilo, regozijar, todos os sinônimos, todos os termos que apontam para o mesmo lugar, é inumerável, é incontável. Então, a gente baseia isso no nosso coração, porque a alegria altera a nossa vida. Diz, por exemplo, a palavra do Senhor no livro de Provérbios, o coração alegre, o coração o quê, irmãos? Formoseia o rosto. Gente alegre é mais bonita. Sabia disso? Gente alegre é mais bonita. Antes de você pôr o botox, irmã, começa a rir. Sério mesmo. Às vezes só está faltando você rir. Melhora. Sabia que rir evita uma série de doenças? Depois você lê lá, né? Rir é um tratamento de saúde. Louvado seja o Senhor. Então, se você não está rindo, ria mais. Amém? Ria mais. Nós somos uma fé alegre. Existe uma frase, eu não lembro de quem é o autor, mas ele diz assim: não existe nada mais estranho do que um santo triste. Não existe nada mais estranho do que um santo triste. Sou um servo do Senhor Jesus, tenho muita alegria no coração. Tá, tudo bem. Mas a nossa fé é uma fé que expressa a alegria. Então, por exemplo, tem um estudo do Christian Schwartz, chamado Desenvolvimento Natural da Igreja, e ele fez um estudo em 50 mil igrejas nos 6 continentes do mundo, analisando as igrejas que crescem, que não crescem e tal, e ele chegou lá às 8 marcas de qualidade das igrejas que crescem, tudo bem, mas ele faz um destaque no livro que é muito interessante, das igrejas que crescem exponencialmente. Ele notou que tinha uma característica que se repetia em toda a igreja que crescia. Adivinha qual é a característica? 1, 2, 3 e... alegria. Igrejas alegres são igrejas que crescem. Eu não sei se você conversa com as pessoas que chegam e ficam na igreja, mas eu nunca ouvi, por exemplo, uma pessoa chegar e falar: olha, eu estou ouvindo, eu quero ficar aqui na Memorial porque, falar um negócio para vocês, aqui eu encontrei um lugar desanimado. Louvado seja o Senhor Jesus. Isso, eu gosto desse desânimo, dessa coisa arrastada, esse povo assim que não levanta a mão e dá uma boa noite, meu irmão. Assim, isso aí que me marcou. Alguém conhece esse testemunho? Geralmente as pessoas falam que eu vim porque eu senti calor, acolhimento, alegria. Grava o que eu vou te dizer: a alegria do povo de Deus quebranta e atrai o coração do perdido. A alegria do povo de Deus atrai e quebranta o coração do perdido. Nós somos uma fé alegre, irmãos. Quer ver? Nós somos uma fé cantante. Nós somos uma fé cantora. Nenhuma outra fé do mundo, nenhuma outra religião do mundo tem tantas músicas compostas como o cristianismo. Nem o sertanejo universitário tem mais música que nós. Não tem. Nós temos mais músicas compostas ao longo da história, desde Davi, desde Miriam, desde Moisés, nós estamos compondo músicas para a glória de Deus, e só canta quem tem alegria no coração. O feriado que tem mais músicas compostas é o nascimento de Jesus, sim ou não? Apesar que você vai no supermercado, só fica tocando aquela música lá da Simone lá, então é Natal,
Mas tem um monte de música. É o feriado que mais tem música. Por quê? Porque nós expressamos nossa fé de uma maneira alegre, cantando ao Senhor. Aliás, o nascimento de Jesus, se você ler depois com calma, uma palavra que via de regra vai se repetir no nascimento de Jesus é alegria. Quando os céus querem falar do nascimento de Jesus, o anjo chega para Maria. Qual é a primeira palavra que ele diz para ela? Lucas capítulo número 1. Alegra-te, muito favorecida. Então, irmãos, o que gira em torno da fé, eu quero te dizer essas duas coisas. Deus é um Deus alegre, e a fé cristã é uma fé alegre. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, queridos? Se você crê, dá um glória a Deus no seu lugar. Pode aplaudir ao Senhor, que tem nos feito um povo feliz, um povo alegre. A nossa fé caminha assim, alegria. É por isso que a gente fala Feliz Natal, não é isso? Feliz Natal, a gente fala assim, Natal aí para vocês. Natal, não é assim. Então o que é alegria? A alegria é uma emoção? Sim, a gente pode classificar a alegria em alguns aspectos como uma emoção, um sentimento de bem-estar, mas a alegria é muito mais do que emoção. Deixa eu passar com você num terreno aqui que ele é um pouco ardiloso, mas é rapidinho. Talvez a gente tenha que aprender a diferenciar alegria de felicidade. Por mais que o mais importante não é você saber os termos, mas é a diferença entre eles, se você olhar para a Bíblia com calma, você vai ver que a Bíblia trabalha muito mais, infinitamente mais, o conceito de alegria do que de felicidade. Você tem a palavra felicidade uma outra vez na Bíblia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, tal. Na maioria das vezes você tem a palavra bem-aventurado, que a gente traz como felicidade, mas bem-aventurado é mais do que ser feliz. A Bíblia vai trabalhar com muita clareza o conceito da alegria, o povo que serve com alegria, que canta com alegria, que entrega com alegria, que se alegra no Senhor. Então, eu queria, só para diferenciar isso, talvez seja assim, a felicidade, ela está baseada mais naquilo que nos acontece. A felicidade é algo um pouco mais preso aos acontecimentos. No inglês dá para sacar bem isso, né? A palavra do inglês para felicidade é happiness, e ela deriva de outra palavra que é happen. To happen é acontecer. Então, quando a pessoa que fala inglês fala da alegria, ela sabe que ela está falando do acontecimento, né? Eu estou feliz por causa de algo que me aconteceu. A felicidade tem esse gancho de às vezes estar condicionado àquilo que nos acontece, ela depende da circunstância. A alegria não, a alegria é uma escolha. Repita comigo, a alegria é uma escolha. A alegria é uma escolha, a alegria é uma decisão. A felicidade é externa, a alegria é interna. Quando eu começo a entender isso, eu posso começar a caminhar dizendo assim, eu posso não estar vivendo o momento mais feliz da minha vida, mas eu continuo alegre. Eu posso não estar na situação mais feliz, mas eu continuo tendo alegria. São coisas distintas, por mais que os termos às vezes não são fáceis de se categorizar. Então a alegria está mais presa, a felicidade está mais presa a situações que são externas, e a alegria tem mais a ver com um caráter interior. Então você vê isso, por exemplo, você vai de férias para o Nordeste, ou você acertou o ano, igual você foi para Florianópolis, né? 14 de sol, 40 graus, a água quente, louvado seja o Senhor Jesus, né? Foi lá, comeu aqueles queijinhos, aquela farofagem toda na praia, ou foi para Maragogi, foi para não sei aonde, legal, e curtiu o hotel, 5 estrelas, louvado seja o Senhor Jesus. Como é que é aqueles hotel que você come que não aguenta mais? All inclusive, né? Sim, devia ser All Crentice, é o nome do hotel, né? Aqueles hotel All inclusive, louvado seja o Senhor. Quando você volta, chega a fatura do cartão de crédito, você fala, não foi um negócio tão feliz assim, porque a gente vai pagando pelos nossos atos, mas a sua será feliz. A alegria é diferente. A alegria não é temporária, a alegria é eterna. A alegria é eterna. Quando você lê Isaías capítulo número 61, versículo número 7, diz a palavra do Senhor assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e vós tereis perpétua alegria. Quantos creem, digam amém. A alegria se perpetua. Diz João 16, 22, quando Jesus está falando, eu vou embora, vocês não me vê, por um tempo vocês chorarão, por um tempo vocês ficarão tristes, mas então nós nos tornaremos a ver, nós veremos o Senhor um dia, amém, irmãos? E ele diz, João 16, 22, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. João 16, 22, quando você me vir, você vai ter uma alegria que nunca mais vai ser arrancada de você.
Então por que Jesus está falando isso? Porque eu percebo, e é óbvio, Jesus está falando isso para os discípulos, que tem momento na vida que a alegria oscila em nós, sim ou não, irmãos? Seria muito legal se a gente tivesse sempre alegre, fosse assim, né, retilíneo, mas a vida não é assim, tem coisas que drenam a nossa alegria, que vão às vezes sugando a nossa alegria, sejam as circunstâncias, as pessoas, os imponderáveis da vida, mas tem algo, eu não vou falar sobre isso hoje, mas tem algo que suga muito rapidamente a nossa alegria, que é chamado pecado. O pecado tem a capacidade de nos tirar a alegria, sabia disso? Então, antes de se perguntar por que você está triste, talvez a gente tenha que se perguntar assim: Senhor, há pecado na minha vida? Depois você lê Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado, tinha caído com Batseba, no meio da sua oração ele fala uma frase que todos nós sabemos: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. O pecado roubou de mim a alegria que é inerente à salvação. A salvação é motivo de alegria, mas o pecado às vezes tem essa capacidade de nos sugar. É por isso que quando nos falta alegria, nos falta força. Diz a palavra do Senhor em Neemias capítulo número 8, versículo número 10: a alegria do Senhor é a nossa força. Então quando há fraqueza em nós, é porque nós estamos ficando sem alegria, vai nos desfortalecendo, se assim eu estou dizendo, se assim eu posso dizer. João 15:11, Jesus disse para os seus discípulos assim: tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O que Deus quer para cada um de nós quando se trata de alegria? Que a nossa alegria seja completa. Quem crê diz amém. Só uma vez hoje nós vamos fazer isso, e a gente quase não faz aqui na igreja mesmo, porque os irmãos não gostam, nem eu gosto. Diga a pessoa que está ao seu lado. Só uma vez. Jesus quer, é longo, ficou longo, mas tudo bem. Jesus quer que sua alegria seja completa. Pode dizer para ele. Amém, irmãos? Eu desejo Jesus para nós. Eu quero que a vossa alegria seja completa. Talvez você chegou aqui hoje à noite e você está completo de um monte de outras coisas, menos de alegria. Às vezes a gente chegou aqui e a gente está completo de preocupação, completo de ansiedade, completo de estresse, completo de, de insônia, e a gente tem que fazer a pergunta: como pode alguém que crê numa fonte que é maior do que si mesmo, estar completo dessas coisas? Estamos completos de tanta tristeza, de tanta preocupação. Então, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Eu tenho uma chave, eu quero te dar algo que é maior do que a felicidade. Eu tenho um princípio, uma porta que pode se abrir para você. Eu quero que você ancore a sua vida não na felicidade, eu quero que você ancore a sua vida na alegria, naquilo que é inabalável. Então, que a gente não procure nos lugares que são errados, nas circunstâncias. Por quê? Porque ancorar a alegria nas circunstâncias é uma loucura, irmãos. Ancorar a alegria nas circunstâncias é doideira. Por quê? Porque as situações mudam, as circunstâncias mudam, e as circunstâncias a gente não controla. Você não controla as circunstâncias da sua vida. Você não controla se vai chover naquele dia que você separou para pegar uma piscina. Você não controla. Você não controla se seu pneu vai furar ou não. Você não controla se seu chefe vai ficar bravo com você ou não. Você não controla a ação das pessoas. Então grave o que eu vou te dizer agora. Você tem papel e caneta? Anota aí por gentileza. Quando eu sou guiado pelas circunstâncias, eu nunca de fato estou no controle da minha vida. Quando eu sou guiado pelas circunstâncias, eu nunca de fato estou no controle da minha vida. Por quê? Porque eu estou sendo guiado por algo que eu não controlo. E se eu não controlo, eu não controlo. É óbvio. Então eu queria te dizer nessa noite que o que Deus propõe para nós é algo muito maior, é algo muito melhor, é algo que pode nos sustentar, que é ter de fato uma alegria completa, ter alegria no nosso coração, alegria. E aí quando a gente vai ler na Bíblia, a gente começa a ver textos como Atos 16, por exemplo. Paulo e Silas estão na prisão, lembra desse texto comigo? Foram açoitados por causa de Cristo, estão presos ali, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite, o que eles faziam? Cantavam. Você acha que eles estavam felizes naquele dia? Eles estavam ali, Paulo e Silas, né, assim, eles tiveram uma ideia. Paulo dizendo para Silas: Silas, que lugar bacana que nós viemos parar, né?
Que felicidade, rapaz, como eu estou feliz de estar aqui. Você acha que é isso, que é uma loucura dessa? É claro que não, mas apesar de estarem num lugar onde não queriam estar, de estar passando por uma situação infeliz, ainda lhes restava alegria no coração para cantar ao Senhor, e dentro da prisão eles cantaram, né? Cantarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom. Você fala, isso é loucura? Não, isso é alegria. Isso é alegria. Eu não sei como que eles cantaram a canção naquele dia, sei lá, né? E mesmo quando estou na cela da prisão, o teu amor reluz, me acende o coração. Deve ter sido assim que eles compuseram essa música. Aí você fala, mas isso é negação da realidade. Não, anota, se você pode ir. A alegria cristã não é a negação da realidade. A alegria cristã se baseia no fato de que existe algo maior do que a realidade. Isso é alegria cristã. A gente não define a vida, não confina a vida a isso aqui só. Nós temos uma esfera maior. Nós estamos sendo guiados por algo maior. Então, quando você lê, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo número 12, versículo número 2. Hebreus 12, versículo 2. Diz a palavra do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual... preste atenção na Bíblia, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Já tinha lido esse texto assim? Lembre-se de Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Você fala, mas Jesus não ficou lá na cruz por amor, pastor? Sim, também. Mas ele ficou ali por uma alegria de cumprir o plano de Deus. Aonde que ele estava quando ele via essa alegria, irmãos? Aonde ele estava? Na cruz. Cruz é um lugar bacana, né? Cruz é um lugar legal. Ele fala, gente, que bacana esses pregos aqui na minha mão, hein? Que coisa delícia essas açoites que eu estou levando. Poxa, mas que situação assim, essa humilhação, eu sempre quis passar por tudo isso. Não, mas mesmo diante daquela situação, o que lhe foi preservado foi a alegria. Por quê, meus irmãos? Porque quando a gente lê isso com calma, a gente percebe isso, a gente começa a entender que mesmo que tudo não esteja indo bem, eu posso ter alegria no coração. Quem crê diz amém. Mesmo que tudo não esteja indo bem. Então eu queria dar para você uma definição de alegria, que eu escrevi quando eu estava preparando essa palavra. Ela ficou um pouquinho longa, mas vamos lá. Alegria, uma definição para mim. Alegria é um prazer e um contentamento sobrenatural na pessoa, no propósito, no plano, no posicionamento e na provisão de Deus em Cristo Jesus. Isso é alegria. Um prazer, um contentamento sobrenatural na pessoa, no plano, na provisão, no propósito, no posicionamento de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Isso, é disso que se trata a nossa alegria. Então, eu queria deixar para você aqui hoje à noite algumas verdades que talvez podem te ajudar a ter alegria completa no seu coração. E a primeira delas é quase óbvia, mas eu queria te dizer em primeiro lugar, a alegria é uma postura de coração. A alegria é uma postura de coração. A alegria não é só um sentimento, apesar de ser um sentimento, a alegria é uma postura, não é sobre sentir algo, é sobre a posição de vida que eu assumi para mim. Então, não é o assunto de hoje, mas eu digo isso sempre para as pessoas que eu percebo que se vitimizam. Você sabia que a gente escolhe ser vítima? A gente escolhe ser vítima, e um dia eu falo aqui com os irmãos sobre o quão grave é ser uma vítima, porque a vítima e o egoísta, no fundo eles são a mesma pessoa, os dois querem atenção, mas vamos lá, eu escolho ser vítima. Tem gente que passou por coisas muito piores do que eu passei, e eles não são vítimas, eles escolheram sair desse quadro. É a mesma coisa, quando a gente quer ter alegria, não se trata de, as situações não me deram alegria, se trata da postura que eu assumi diante da vida, e de dizer se vou ter ou se não vou ter alegria. Então, é por isso que a alegria é sobrenatural. A alegria não está presa ao natural, ela é sobrenatural. Por que a alegria é sobrenatural? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Gálatas 5, 22 vai nos dizer que a alegria é sobrenatural porque ela é uma produção do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é natural ou sobrenatural, irmãos? Sobrenatural, diz a palavra do Senhor, Gálatas 5, versículo número 22, mas o fruto do Espírito é amor,
Que mais? Que mais? Paz, alegria. Alegria, a alegria é uma produção, é um fruto do Espírito Santo na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. O Espírito Santo não está em nós só por estar. Tudo bem? Tem gente que acha assim, não, o Espírito Santo habita em mim. Tudo bem, legal, bacana. Isso tem a ver com o fato de que ele testifica de que nós somos filhos de Deus, louvado seja o Senhor. Mas por que o Espírito Santo está em mim? O Espírito Santo está em mim para me transformar, para produzir na naturalidade os frutos do sobrenatural. Ninguém que é a habitação genuína do Espírito Santo permanece a mesma pessoa. Quem crê diz amém. Agora eu te pergunto, você tem mudado, varão de guerra? Você tem mudado, irmã? Está melhorando? Porque o Espírito nos muda, o Espírito nos transforma. Quando eu me casei, a gente assistia muito, porque logo assim no canal a cabo, tinha poucos canais, mas passava no Universal uma série que você deve ter assistido também, que era House, Dr. House, lembra disso, né? E ele falava sempre, tinha uma máxima, né? Ele tinha duas máximas. Ele dizia: as pessoas mentem, people lie, não é? E a outra máxima da série era assim: people don't change. O que ele dizia? Pessoas não mudam. Pessoas não mudam, era a máxima da série, as pessoas não mudam. E eu quero te dizer que nós, por nós mesmos, temos poucas chances de mudar, mas o Espírito Santo de Deus muda a vida do crente. Muda. Paz, alegria. A alegria é uma produção sobrenatural na nossa vida. Então, quando você lê Atos 13:52, diz a palavra do Senhor assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Algumas traduções dizem cheios da alegria do Espírito Santo. Então, é uma postura que está dentro do meu coração, de sujeitar a minha vida à obra que Deus quer fazer. Irmão, coloca postura no seu coração. Não é autoafirmação, tudo bem, mas é dizer assim: eu vou me tornar uma pessoa alegre. Quem tem fé para repetir isso aqui comigo? Vamos lá? Eu vou me tornar uma pessoa alegre. Se você já é alegre, diga: eu vou me tornar uma pessoa mais alegre. Mais alegre, aquela pessoa que quando chega em casa todo mundo aplaude e fala: chegou, louvado seja o Senhor, porque talvez não é bem o seu caso hoje. Talvez quando você chega em casa, fala: meu Jesus, chegou atribulado, saiu mais cedo do trabalho para dar azia aqui em casa, não é? Já chega reclamando, já chega, tá tudo ruim, tá quente, tá frio, né? Está tudo ruim, nada tá bom, nada serve. Produção do Espírito em nós. Então é manter, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, a gente preserva a alegria quando a gente mantém uma postura no coração, de mesmo quando a vida está dando duro contra a gente mantém a postura no coração de dizer: meu Deus é bom. Quando a vida começa a bater na gente, querendo nos levar para a lona, a gente dizer: os propósitos de Deus para mim estão chegando, nenhum deles vai ser frustrado. Quando as ondas se jogam contra nós, a gente dizer: Deus tem um plano específico para a minha vida, Ele não se esqueceu de mim. De manter uma postura no meu coração, de dizer, quando a escassez chega: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De no dia em que parece haver ausência de alguma coisa, eu mantenho uma postura no coração de dizer: a graça do Senhor está sobre mim, eu estou nas mãos do meu Deus. De no dia em que falta-nos alguma coisa, uma provisão não chega, eu mantenho a postura do meu coração de dizer: tudo que eu preciso, Jesus já proveu na cruz do Calvário. É uma postura de coração, irmãos, que a gente tem que tomar na vida e dizer: é a alegria, manter uma postura de fé. Então a alegria passa por uma postura do nosso coração. Segundo, a alegria é manter o nosso foco em algo que não muda. Alegria é manter o nosso coração, é manter o nosso foco em algo que não muda. Jesus está dizendo: tenho-lhes dito as minhas palavras para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A gente tem que manter, colocar os olhos em coisas que não mudam, na única coisa que não muda. A razão, talvez, pela qual muitos de nós ainda não encontrou a alegria verdadeira, é porque o nosso foco muda demais. O nosso foco de contentamento muda demais.
dependendo, onde está a sua alegria? Não, minha alegria está nas redes sociais. Se eu boto um post lá e o pessoal curtiu, comentou, gostou, amou, e está falando, gente, como eu sou uma pessoa alegre, como eu sou uma pessoa feliz. Ou talvez a sua alegria está no quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária, quando está tudo azul, está tudo alegre, quando está tudo vermelho, está tudo ruim, ó vida, ó céus, não é? Ou quando a gente coloca toda a nossa alegria num caso amoroso, num relacionamento extraconjugal, ou num relacionamento com outra pessoa. Irmãos, o cara é triste, aí ele fala assim, eu vou casar e vou ser feliz. Minha esposa não está aqui mesmo. Quem é casado e feliz aí diz amém, irmãos. Isso, eu também. É porque o cara acha que ele vai casar e ele não vai ter problema. Não vai ter problema, só alegria, só felicidade. Tudo bem. Não se esqueça que você está casando com um pecador. E ela e ele também. Mas isso não tinha nada a ver com a palavra. Esqueci já que eu estava falando também. E sim, a gente põe o nosso coração em coisas que não são fontes que não mudam. O nosso cônjuge muda, altera o temperamento. Algumas a cada 30 dias altera bastante o temperamento também. E vai, não, eu estou alegre porque, mano, estou aqui, agora eu estou nesse grupo, eu sou aceito, eu tenho uma projeção, eu recebi uma promoção, eu estou aqui agora eu estou feliz, porque agora eu estou fumando esse baseado, agora eu estou, puxando essa carreira aqui, eu estou vendo os gnomos, estou vendo as estrelas, estou vendo todo mundo, estou indo para Narnia e voltando, agora eu sou um cara descolado, plantei aquela ervinha lá na varanda do apartamento, ninguém vai ficar sabendo, e a gente vai firmando a nossa alegria em coisas que passam, e nada disso é sólido o suficiente. Por quê? Porque tudo passa. A Bíblia diz, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Isso passa, irmão. E se você deposita a sua fonte de alegria em algo que muda, em algo que passa, sua alegria vai naufragar junto. É por isso que Jesus tem que ser o centro da nossa vida. É por isso que a gente tem que olhar para Ele. Por quê? Porque a Bíblia me garante que Ele não muda. Diz a palavra do Senhor, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o único que é aquele que era, que é e que há de vir. A Bíblia diz em Tiago 1,17 que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação ou mudança. É nele que tem que estar a nossa esperança. Então, nesse século 21, de tudo tão efêmero, de tudo tão pueril, esse mundo nos ensina a depositar a nossa alegria num carro de 80 mil reais, que ano que vem está valendo 50, que se quebrar você está na pedra, que o seguro é caríssimo, nesse iPhone seu que está aí no seu bolso. E aí vai gerando demanda, vai gerando insatisfação, uma alegria que nunca de fato é. Então, crer em Jesus é fazer a escolha de olhar para uma fonte de alegria que não muda, que não altera, que não são os sentimentos, que não são as circunstâncias, que é a fonte da minha alegria verdadeira. Então deixa eu te falar, quando eu foco em algo que não muda, quando eu me alegro em Jesus, eu digo para você que eu vivo debaixo de uma afirmação, estou falando de mim, e essa afirmação é a seguinte: Deus está no controle e eu confio nele. Deus está no controle e eu confio nele. Você pode dizer comigo? Deus está no controle e eu confio nele. Quando a vida dispara contra mim, Deus está no controle e eu confio nele. Quando as pessoas me deixam, quando as pessoas me abandonam, Deus está no controle e eu confio nele. Quando os meus investimentos financeiros vão por água abaixo, Deus está no controle e eu confio nele. Quando os meus filhos parecem que endoidaram, piraram, estão fazendo tudo errado, Deus está no controle e eu confio nele. Quando a doença, o câncer, o incurável bate a minha porta, bate a minha casa, a minha família, eu digo: Deus está no controle e eu confio nele. Eu tenho uma âncora, a minha fé está ancorada no lugar. É por isso que no barco da minha vida as ondas vão bater mesmo, vão dar com força, mas o meu barco não vai virar, porque eu tenho uma âncora em algo que não muda, e eu não estou só no barco, comigo está Jesus Cristo. E tem horas que a gente está desesperado, sem saber o que vai fazer, e a gente olha para o Senhor e Ele está deitado, dormindo. O que Ele está nos dizendo? Meu filho, fica tranquilo, eu estou no controle.
Você pode tirar 30 segundos para louvar o nome do Senhor, porque Ele está no controle. Erga suas mãos, louva o nome do Senhor, pode aplaudi-lo. Louva o Senhor, meu irmão, louva o Senhor. Meio minuto para adorar o Senhor. Diga: tu estás no controle, tu estás no controle, aleluia. Tu estás no controle, eu confio em Ti. Meus filhos, minha casa, minha profissão, meu futuro, o Senhor está no controle, eu confio em Ti. Tem que vir daí, irmãos. Nós não depositamos a nossa esperança naquilo que todas as pessoas depositam. Se a nossa fé, diz a Bíblia, se resume às coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Que diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem? Não é sobre vir à igreja, não é sobre fazer parte de uma religião, é sobre ter uma fonte que não muda. Não muda jamais. É por isso que Abacuque nos diz, em Abacuque capítulo 3, versículo 17, diz a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, aleluia, aleluia. Abacuque está dizendo: eu me alegro no Senhor. Lê Abacuque depois, irmãos. Um caos, o país levado pela Síria, agora vai ser invadido pelos caldeus, e um rolo, um problema, e ele começa dizendo: Senhor, até quando? Desesperado, agoniado. Capítulo 3, ele começa a sua oração, e ele diz: eu ouvi a voz do Senhor. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele começa a dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o campo e tal, e tal, e tal, eu me alegro no Senhor. Deixa eu te falar isso, meu irmão, nenhuma circunstância foi transformada, nada, não chegou uma provisão na vida de Abacuque, não mudou o quadro da nação, não mudou a circunstância onde ele estava. Aonde que estava? O que mudou nele? Ele tirou a sua alegria daquilo que passa e colocou a sua alegria naquele que é para sempre, que é o nome do nosso Senhor. Eu me alegro no Senhor. A alegria passa por firmarmos a nossa esperança naquele que não muda jamais. Talvez 2019 começou e você está agoniado, desesperado, roendo as unhas. Você diz: Senhor, o que vai ser desse ano, meu Deus? O que vai ser da minha vida? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser? Talvez seja o mesmo sentimento que você começou em 2007. 2007 começou, você estava: meu Deus, o que vai ser desse ano? O que vai ser da minha casa? O que vai ser do meu carro? O que vai ser da minha vida? 2019, você está aqui, Deus te trouxe até aqui, e se Deus te trouxe até aqui, vai continuar te levando até o fim. Até o fim. Creia que Ele não muda. A alegria é uma postura de coração, a alegria é focar naquilo que não muda. A alegria verdadeira só pode ser gerada por Jesus. Só Jesus. Ele disse: eu lhes disse as minhas palavras, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Jesus é a fonte de toda a alegria. Pastor, você está dizendo a mesma coisa? Sim, eu estou falando de duas maneiras diferentes, a mesma coisa para você. Mas Jesus é a fonte. É por isso que você tem pessoas que têm grandes formações. Ele é mestre, ele é doutor, ele é PhD, ele tem MBA, NBA, ele tem, né, ele tem as especializações, ele tem dinheiro, ele tem carro, ele tem casa, mas ele não tem alegria. Por quê? Porque a alegria verdadeira só pode ser gerada por Jesus. Posso te falar uma coisa? Não estava escrito aqui não, eu estava guardando isso para outro dia, mas eu vou te falar. A alegria na Bíblia não é um conceito, sabia disso? Alegria na Bíblia não é um conceito, alegria na Bíblia não é um pensamento, não é uma teoria, não é uma filosofia e não é um sentimento. A alegria na Bíblia é uma pessoa, e a alegria se chama Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que quando Pilatos perguntou a Jesus, quando Jesus estava diante dele, Pilatos pergunta para Jesus assim: o que é a verdade? E o que Jesus fez? Por que Jesus não respondeu nada? Quando Pilatos perguntou: o que é a verdade? Sabe por que Jesus não respondeu nada? Penso eu, porque a pergunta de Pilatos está errada. A pergunta não é o que é a verdade, a pergunta é quem é a verdade. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
A verdade é uma pessoa, assim como a alegria é uma pessoa. A alegria é Jesus Cristo. Nós lemos João 15:11. Volta comigo e sobe 6 versículos. Vamos ler João 15:5. Se você conhece João capítulo número 15, você sabe que é o texto da videira, dos ramos, da parábola da vinha. Nós pregamos aqui os segredos da vinha há uns 3 anos atrás. João 15, versículo número 5, Jesus disse assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está nos dizendo? Ele está dizendo: eu sou a fonte, sou eu que forneço, eu sou a videira, você é o ramo. Se você cortar o ramo, se você se desconectar de mim, você se desconectou da fonte. Enquanto você está ligado a mim, você tem uma fonte, mas sem mim você não pode fazer nada. Você diz: espera aí, pastor, a gente pode fazer muita coisa sem Jesus. Só que o que Jesus está dizendo aí é sobre coisas que duram, coisas que permanecem. Ele está dizendo: nada sem mim é permanente, nada sem mim dura para sempre. Nada que entrar no seu coração que não seja por mim vai permanecer. Aquilo que permanece só pode vir por mim. A alegria temporária a gente pode produzir, mas é nossa responsabilidade manter. A alegria eterna que não passa vem de Jesus, e é Ele que nos ajuda a manter no nosso coração. Amém, irmãos? Vem de Jesus. Então, é por isso que se você ler depois João 15 na sua casa, você vai ver que o verbo permanecer, acho que aparece 8 vezes aí, em poucos versículos. Permanecer em mim, eu permaneço em vós, e a minha alegria permanecerá em vós, e a alegria de vós será completa. Permanecer. Então, é uma ideia de longo prazo. É por isso que eu tenho problema, por exemplo, com as pessoas que tentam o cristianismo. Você já viu os caras que tentam o cristianismo? Ele tenta: não, eu tentei orar, eu tentei ler a Bíblia, eu tentei ir no culto, eu tentei jejuar, eu tentei não dormir com ela. E quanto tempo você tentou? 32 dias. Tentei 1 mês e meio. Não é assim, é permanência. Permaneça em mim. Para que a alegria seja gerada, é necessário que haja permanência. Só dá fruto quem permanece plantado. Posso te dar um passo prático sobre receber a alegria que vem de Jesus? Deixa eu ver uma olhada aqui com você. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Você fala: pastor, você sempre fala isso, toda a palavra. Vou continuar dizendo, enquanto eu achar que o povo não está lendo a Bíblia. Leia a sua palavra. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque a ovelha precisa se alimentar. E ovelha se alimenta de palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você já viu aquela frase que diz: você é o que você come? Não, tem aqui. É a voz que está acabando mesmo, obrigado. Já viu aquela frase? Você é o que você come. Então, às vezes você olha para uma pessoa, você fala: comer um boi. Você é o que você come. É só para você rir ou tomar água. Então, se você ler constantemente a palavra do Senhor e deixar o Espírito agir na sua vida, muito provavelmente a sua vida vai ser transformada, porque a gente é aquilo que come. Agora, tem gente que não se alimenta, tem gente que não come. Você conhece alguém que fica transtornado quando está com fome? Quem conhece alguém que fica transtornado quando está com fome? E se você está do lado da pessoa, não levanta a mão. A pessoa está com fome, irmão. Fulano, eu te amo. Não, fala comigo. Não é assim? Ela perde a razão de viver, a alegria. Para que existir, Senhor? Que razão há de ser na vida, meu Deus do céu? O humor vai embora. Não é assim? Não tem abraço, não tem beijo, não tem carinho, não tem oração, não tem nada. É arroz, feijão e bife. É o maná para ela. Pronto, aí ela reviveu. Eu falo assim porque tem uma pessoa lá em casa que mora comigo, que não são meus filhos, e eu não vou dizer o nome. Ela é assim: gente, a pessoa com fome. Eu sou um cara que fica bem com fome, mas minha esposa deu fome, irmão, acabou, não quer saber. Me ama, o que adianta me amar? Não tem comida nessa casa, entendeu? A pessoa transtorna, o comportamento muda. Falar um negócio para você: é difícil ser alegre quando a gente está com fome. Da mesma forma, é difícil ser alegre espiritualmente quando o nosso espírito está com fome. Sabia disso? Sabe por que muitos de nós não têm alegria? Porque o nosso espírito está morrendo de fome.
E quando o espírito está faminto, a gente transtorna. Pessoas com fome fazem coisas que a gente não acredita. Já viu aquele largados e pelados lá? Come tudo, irmão. Come gafanhoto, come cobra. O que vier, está valendo. Fome. Come aquele gafanhoto falando, Jesus é a melhor coisa que tem no mundo. Aquela perninha saindo assim. A fome. Em circunstâncias normais, aquilo seria uma ojeriza. Mas a fome transtorna e transforma o nosso comportamento. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que está aqui não é alegre, mas é raivoso, é truculento, é invejoso, é maledicente, é luxurioso, é vaidoso, é arrogante, e fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Você não é assim mesmo, é o seu espírito que está morrendo de fome. Não é normal, não é normal. Comece a alimentar o seu espírito, comece a alimentar o seu espírito, para que as obras da carne vão diminuindo na sua vida, e a alegria do Espírito surja em você. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, aquilo que te traz transformação de fato. Diz a palavra do Senhor em Jeremias 15:16, olha o que a Bíblia diz, irmãos, abra comigo, Jeremias 15:16, porque esses textos a gente tem que saber, conhecer. Diz a Bíblia, Jeremias 15:16, achadas as tuas palavras, logo as comi. Olha isso, irmãos. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Jeremias está dizendo, eu achei a palavra, eu comi, mandei para dentro. Você já teve naquele dia que você está com tanta fome, esperando o negócio vir, que quando chega, você não sabe se sopra ou come? Aí você quer comer e assoprar ao mesmo tempo, para dentro e para fora. Está com fome? Não dá tempo do negócio esfriar. Jeremias está dizendo, eu encontrei a palavra de Deus, eu comi, foi na hora, meu filho, estava quente, estava pelando, mas eu não quero saber, porque a palavra de Deus é alegria para o nosso coração, amém, irmãos? Quando que é para eu me alimentar da palavra do Senhor, pastor? Logo, hoje, agora, logo, antes que você morra de desnutrição. Quarto, último, a alegria não é só uma atitude, a alegria é um resultado. A alegria não é só uma atitude, a alegria é um resultado. Depois você lê João 15, leia na sua casa João 15, você vai ver que Jesus trabalha a alegria como um resultado. Jesus constrói um pensamento com os seus discípulos na parábola da vinha. É longo, eu resumo no final. Olha só o que eu escrevi aqui, está assim. O segredo da alegria é frutificar. O segredo de frutificar é permanecer. O segredo de permanecer é obedecer. O segredo de obedecer é amar. E o segredo de amar é conhecer. Agora eu vou fazer com você a linha do tempo que Jesus construiu com os seus discípulos. Conheça, ame, obedeça, permaneça, frutifique, se alegre. Quem entende o que eu estou falando diz amém. Lê depois. Se guardares os meus mandamentos, se amares os meus mandamentos, eu conheço. A alegria é um resultado primeiro de conhecer a Jesus. Quem crê diz amém. Mas é um resultado de conhecê-lo. E quanto mais eu conheço, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu o obedeço. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E quanto mais eu amo, mais eu permaneço. E quanto mais eu permaneço, mais eu frutifico. E quanto mais eu frutifico, mais eu me alegro. A alegria é um fruto do Espírito. Então não é só um assentimento mental de dizer, como eu disse aqui, a postura do coração, eu vou me alegrar, eu vou me alegrar, eu vou me alegrar. Repete o mantra 10 vezes no dia. Não! Isso é autossugestão. A alegria é um resultado de conhecermos a Jesus, amá-lo, obedecê-lo, permanecer, frutificar, e então nos alegramos. É por isso que é necessário permanência. É simples, irmãos. Quem aqui quer mais alegria no seu coração? Diz amém. De verdade, mais alegria. Mais alegria começa com mais Jesus na vida. Mais alegria, mais Jesus, mais conhecimento dEle, mais amor por Ele, mais obediência a Ele, mais permanência com Ele, mais frutificação nele, e então virá mais alegria nele. É um resultado que a gente colhe na vida. Então anota o que eu vou te dizer. Alegria não é sobre quem você é sobre quem você conhece.
Alegria não é sobre quem você é. Fulano é mais alegre que eu. Ele pode ter um temperamento mais alegre, ele pode ser uma pessoa mais descontraída, mas a alegria não é sobre quem somos, a alegria é sobre quem conhecemos. E se nós conhecemos Jesus de fato e profundamente, nós podemos nos alegrar. E quando você começa a conhecer Jesus Cristo profundamente, a alegria do Senhor entra no seu coração. Quantos crentes digam amém? Fique em pé no seu lugar, vai abrindo a sua Bíblia em Neemias capítulo número 8, vai ficando em pé no seu lugar, por gentileza. Neemias capítulo de número 8, versículo de número 8. Neemias capítulo número 8, versículo de número 8, abra sua Bíblia. Quem achou diz amém. Neemias 8:8, a palavra do Senhor diz assim: e leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, não vos lamenteis, não choreis. Irmão, não chora não se lamenta não, amém? Diz assim, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei gorduras, bebei as doçuras, enviai porções para aqueles que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo foi a comer e beber e enviar porções, e a fazê-lo com grande alegria, porque entenderam as palavras que lhes deram a saber. Alegria produzida pela palavra. Irmão, nada mudou naquele dia, nada. Não receberam uma cura, não receberam a posse de uma terra, nada naquele mesmo instante. O que gerou alegria no coração deles? Eles mergulharam o coração no conhecimento da palavra, e a palavra colocou-se no coração daquelas pessoas como um rio, e as fontes que estavam secas, o deserto que havia se instaurado, começou a correr daquele lugar um rio de água viva e de alegria. Posso terminar declarando sobre a sua vida uma palavra do Senhor? Quantos recebem uma palavra do Senhor nessa noite? Digam amém. Erga suas mãos ao céu. Sofonias 3:17. A palavra do Senhor diz: eu quero liberar essa palavra sobre sua vida e sobre sua família. Diz a palavra do Senhor: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Quem crê diz glória a Deus. Poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e se alegrará em ti com júbilo. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai amado, e nós te pedimos que haja alegria no nosso coração. Haja alegria no nosso coração. Você pode começar a pedir ao Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Minha irmã, diga ao Senhor: alegra o meu coração. Meu irmão, diga ao Senhor: alegra o meu coração. Ore como Davi orou: torna, dá-me a alegria da salvação, Senhor. Põe os meus olhos em ti, aleluia. Dá-nos a tua alegria, Senhor, a alegria que o mundo não pode dar, e mais também é a alegria que o mundo não pode tirar, porque a alegria verdadeira é Jesus em nosso coração. Por isso eu te peço: alegra o coração do teu povo, que nós caminhemos pela face dessa terra, mesmo nos dias difíceis, nas circunstâncias adversas a nós preservamos a chama da alegria no nosso coração, porque fiel é aquele que prometeu, aleluia, porque grande é o nosso Deus, porque Ele não muda jamais, aleluia. Alegra o nosso coração, Senhor, alegra o nosso coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, aleluia. Aquele que leva a preciosa semente chorando, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Oh Deus de graça, alegra o nosso coração.
e que sejamos uma igreja, uma comunidade cheia da alegria do Espírito Santo de Deus, aleluia. Que quem chegar nesse lugar não entenda o motivo do nosso sorriso, que nos seja inexplicável, mas é porque a nossa fonte não é a economia, a nossa fonte não é o governo, a nossa fonte não é o dinheiro, a nossa fonte não é uma casa, não é um carro, a nossa fonte, ela não cessa jamais, a nossa fonte tem nome, é Jesus Cristo, Deus da nossa alegria, príncipe da nossa paz, a alegria dos homens é o Senhor. Por isso nós pedimos, nos alegra, Senhor, e que a gente passe a ver concretamente coisas que são inexplicáveis, que a tua alegria venha sobre nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Dê um aplauso ao Senhor, que a alegria dele enche o seu coração, aleluia, aleluia, pode aplaudi-lo mesmo, aleluia.